Cheguei, CDD04. E aí, como é que vocês estão nesse sábado maravilhoso? Eu espero que todas vocês estejam bem, estejam cheios de energia para o nosso conteúdo de hoje, novinho em folha, certo? Gente, já peguem o material de vocês, que hoje nós iremos trabalhar o capítulo 9 do livro de Saúde e Seus Cuidados, a página 44 a 45. Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre diabetes. Então, se você não está com seu material aí em mãos, dá uma pausa aqui nesse vídeo, pega o material, pega o lápis, pega uma caneta aí, pega um caderno, o que vocês tiverem aí para fazer as anotações de vocês, certo? Para no final, quando vocês forem responder a atividade, tá com tudo anotadinho e não esquecer de nenhuma informação, ok? Gente, antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, nós iremos fazer uma pequena revisão do nosso conteúdo anterior, né? Nós iremos aprender revisar um pouquinho o que a gente aprendeu no sábado passado, né? Que a gente viu aí, a gente conheceu um pouco mais sobre a doença de Alzheimer, né? Que é um tipo de demência. A gente aprendeu alguns cuidados que vocês, cuidadores, precisam ter quando vai trabalhar, quando vai atuar com um paciente que tem Alzheimer. A gente conheceu os estágios dessa patologia, né? A gente viu que vai desde o estágio mais leve ao mais grave, né? O leve se trata de uma pequena perda de memória, né? Pequenas situações que a gente vai percebendo, e até a grave de uma dependência absoluta, né? E aí a gente já está afiadíssimos sobre o Alzheimer, né? Que ninguém perguntou nada lá no grupo, tá todo mundo ok? Então hoje nós iremos aprender sobre diabetes. A gente vai aprender o que doença é essa, como é que ela desenvolve no meu corpo, quais são os cuidados que eu preciso ter, né? Como paciente que é diabético, como eu posso prevenir a diabetes. Então a gente vai conhecer um pouco mais aí sobre todo esse contexto aí, certo? Sobre essa patologia. Então vem comigo. Se você ainda não fez aquela leiturazinha prévia, que eu sempre solicito para vocês, dá uma pausa nesse vídeo, pega o material e faz aquela leitura, depois vocês liberam o vídeo novamente. Show? Posso contar com vocês? Então, bora lá, meu povo. Gente, eu já começo perguntando, porque eu adoro fazer com que vocês pensem, e aí eu pergunto o seguinte: vocês sabem me dizer o que é a diabetes? Quando a gente pensa em diabetes, o que é a primeira coisa que vem na cabecinha de vocês? Pode falar aí, o que é que vocês... A primeira, quando eu penso em diabetes, eu já me lembro de alguma coisa. Qual é essa coisa que já vem instantaneamente na cabeça de vocês? Automaticamente, quando penso em diabetes, eu já penso em quê? Açúcar, né? A gente pensa em diabetes, a gente já pensa, opa, índice de glicose, né? A glicose está muito alta, alguma coisa com nível de açúcar, alguma coisa desse tipo, né? Então, se vocês pensaram dessa mesma forma que eu, parabéns. Só que a gente sabe que a diabetes, ela é um pouco mais profundo que apenas um aumento da glicose, né? A gente sabe que é um aumento do açúcar na corrente sanguínea, mas a gente precisa entender um pouco melhor sobre como realmente funciona essa diabetes, né? Que a gente tanto fala, tanto escuta, e às vezes pequenos detalhes a gente não pode se atentar ou não souber, né? Então eu tô aqui pra gente ter esse diálogo. Gente, eu trago algumas informações que dizem o seguinte: segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que em 2030 já tá bem aí, né, bem pertinho, mais de 320 milhões de pessoas estejam com diabetes. Gente, é muito grave. É uma quantidade aí muito elevada. No Brasil, há cerca de 12% da população brasileira apresenta essa doença. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse detalhe aí, desses 12% da população brasileira, porque eu costumo dizer que a maioria dos casos da diabetes é a diabetes que vocês procuram ter. Professora, eu não quero ficar doente não, Deus me livre de doença. Mas, pelos maus hábitos de vida, né, vocês conseguem aí estimular para que essa patologia ela venha estar presente na vida de vocês.
né? E aí eu trago aqui o conceito para a gente conhecer um pouco mais aprofundado. Então, o conceito diz o seguinte: a diabetes ela é uma síndrome metabólica decorrente da falta de insulina, e nós temos IO, né, da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando um aumento da glicose, né, que é o açúcar no sangue. Então a gente sabe que a diabetes ela é uma síndrome metabólica que pode ser ocasionada pela falta do hormônio da insulina, né? O nosso pâncreas ele não produz, pode ser por ele não produzir a insulina, que é esse hormônio que vai fazer com que o açúcar entre dentro da célula, ou quando o seu corpo cria uma resistência, né? Tem alguma resistência aí, algum bloqueio que faz com que esse açúcar ele fique extracelular, ele fique mais no vaso sanguíneo, na corrente sanguínea do que no meio intracelular, certo? E aí nós temos a diabetes acontece por dois motivos que eu falei, né? Ou pela falta da produção real do hormônio, que se encaixa aí a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1, o hormônio ele não é produzido. O seu pâncreas já é um defeitozinho lá de fábrica. O seu próprio organismo não produz insulina. Já tipo 2, o seu corpo trabalha direitinho, né? Faz lá a produção de insulina. Porém, exige aí, né? Acontece de ter uma resistência. O seu corpo ele vai criar um pouco dessa resistência a esse hormônio. E aí se encaixa ao tipo 2. Então, nós temos dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Meu pâncreas ele não produz insulina. E a 2, meu pâncreas ele produz, porém o meu corpo tem aí, né, uma resistência. Então, um não produz e o outro tem a resistência, certo? Aqui tem esse quadrinho que mostra as características, as diferenças de cada tipo de diabetes, das dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Então, tem as características bem direitinho aí pra gente se atentar e aprender, certo? E eu quero que vocês prestem bem atenção da diferença de uma para outra em cada vez que eu vou comparar. Então, as características da tipo 1, como eu falei para vocês anteriormente, o pâncreas ele não consegue produzir a insulina. Então, não produz, minha gente, não produz. É por isso que necessita aí muitas vezes de começar a aplicar a injeção, né? De tomar aí a insulina, literalmente a injeçãozinha aplicada no próprio corpo do paciente, né? Na barriga, onde ele quiser. E a tipo 2, o pâncreas produz a insulina, mas o organismo ele desenvolve aí uma resistência à ação desse hormônio, como eu também falou anteriormente. Então, a gente sabe que eu não posso evitar de forma alguma, porque já nasço muitas vezes com ela, ou eu desenvolvo futuramente, mas é um problema do meu organismo, né, do meu órgão, do meu pâncreas. Já o outro já se considera um pouco mais difícil, porque meu corpo produz. E aí, muitas vezes, o aumento dessa glicose faz com que ele crie aí essa resistência, né? Os receptores criam uma resistência. E aí nós temos as causas. Distribuição, a tipo 1, distribuição das células betas pancreáticas por rejeição do próprio organismo ou por causa desconhecida. Ela é uma doença autoimune, porque o seu próprio corpo está ali atacando, né? E a alimentação não interfere como causa, tipo 1. A sua alimentação não interfere como causa. Já tipo 2, as causas predisposição genética. Então, se você tem pai, se você tem mãe que tem diabetes, você tem uma predisposição maior de desenvolver, certo? Se eu não tenho e Ana Maria, a mãe dela é diabética, Ana Maria sempre vai estar um pé na frente do que eu. Então, os cuidados dela tem que ser redobrado, porque eu não tenho nenhum parente próximo que tenha diabetes. Só que a mãe dela é diabética. Então, a questão da genética é muito forte. E aí ela tem uma predisposição maior de desenvolver, certo? A obesidade, dieta desequilibrada, né? A má alimentação,
excesso de carboidratos, açúcares, o sedentarismo e a hipertensão também são as causas da diabetes. Então, pra gente prevenir, a gente já tem que pensar nisso. O que é que causa? Né? Então, se a causa de tudo isso é mal alimentação, excesso de carboidrato, excesso de açúcar, a falta de atividade física, o que é que a gente precisa fazer? Controlar tudo isso, né? E isso aí é do nosso controle. Então, a gente consegue ter aí uma melhor atividade, porque isso é do nosso controle. E aí a prevalência, né? Nós temos aqui, ó, a prevalência da tipo 1 é apenas 10% dos casos. Gente, é pouquíssima coisa. Já a tipo 2, 90% dos casos é a tipo 2. Então a gente vê que a maioria dos diabéticos que temos aí foi ele que escolheu. A maioria das vezes, triste realidade, mas foi a escolha deles, do seu estilo de vida. Comer muito açúcar, não se exercitar e achar que tá crendo e abafando, só que, né, desenvolveu aí a diabetes. Maior incidência, né, a tipo 1, a partir da infância já é diagnosticada, adolescência, mas pode ocorrer na idade adulta também, um pouco mais difícil, mas pode sim. Já a tipo 2, né, a partir dos 30 anos, a gente já puxa um asterisco aí, porque muitas vezes essa idade já não quer dizer muita coisa, porque quanto mais jovens as pessoas estão desenvolvendo, crianças estão desenvolvendo diabetes tipo 2, jovens, adolescentes, 15, 20 anos estão desenvolvendo, né? Então a gente quebra um pouco mais aí. Manifestações, como é que eu sei que eu tenho diabetes? Como é que eu posso saber quais são os sinais, né? Então, a tipo 1 é aquela bruta com sintomas de sede excessiva, polúria que vai muitas vezes no banheiro, o cansaço, a perda acentuada de peso, o hálito e urina adocicada. Então, uma das indicativas é quando a pessoa faz o xixi e aí esquece a descarga, e aí quando olha o vaso tá cheio de formiguinha ao redor, né? Um sinal que a urina dessa pessoa está muito doce, adocicada, e aí fica com as formiguinhas passando nesse local. Ou pinga na calcinha ou na cueca, e aí quando vai ver, tem lá umas formiguinhas rondando. Então é um alerta aí. A tipo 2, ela é mais lenta, certo? Os sintomas é bem mais lento. A maioria das vezes é assintomática. Você não sente uma dor na unha. Você tá lá com o nível de glicose lá no teto, mas você não tá sentindo nada. Tá abafando, comendo aí seus brigadeiros, os doces da vida, os pães, o que for de carboidrato tá passando, né? E não tá sentindo nada. E aí é a mais perigosa, não é isso? Com sensação de fome e sede constante e cansaço frequente. Então, essas são as manifestações aí, né? Os sintomas, os sinais que você pode estar com a diabetes ou convive com algum diabético. O controle, como é que a gente pode controlar a diabetes? Então, a aplicação da insulina, a tipo 1. A aplicação da insulina necessita da aplicação da insulina. Monitorização da glicemia, tem que ter, sempre que possível, tem que ficar verificando em jejum, para ver como é que tá o nível de glicose. Controlar a alimentação e atividade física, sempre. A tipo 2, muitas vezes não precisa da aplicação da insulina, só alguns medicamentos já já traz um bom efeito, um bom resultado, mas dependendo da situação, pode sim ter a aplicação da insulina. A monitorização precisa estar sempre presente para verificar como é que tá esses níveis de glicose, controle alimentar e atividade física regular. Gente, parece até clichê isso, mas tem algumas medicações que para fazer efeito, principalmente da diabetes, muitas vezes eles estão associados à prática de atividade física. Então, se você não pratica atividade física, o remédio ele não tem um resultado tão esperado, porque ele necessita da sua ativação, né, física aí para auxiliar no resultado mais eficaz do remédio, certo? E aí nós temos aqui duas situações, tanto quando o nível de glicose baixa demais ou quando ele aumenta demais, que a gente chama de hipoglicemia. Hipo vem de baixo, então quando está baixo, e a hiperglicemia que se dá de quando está alto, né? Hiper, aumentado. Então, a hipo é quando a glicose está muito baixa e a hiper é quando a glicose está muito elevada.
E aí nós temos, ó, sem um funcionamento adequado da insulina, seja ela tipo 1 ou tipo 2, os pacientes precisam monitorar os níveis de glicose diariamente. E aí nós temos, ó, quando o paciente ele tá com a glicose baixa, ele começa a ter um suor intenso, palidez, fome excessiva, irritabilidade, falta de concentração, sonolência. Esses são os sintomas de quando a glicemia está baixa. Já quando ela está elevada, né? Como é que a gente sabe? Boca seca, aumento de sede, dor de cabeça, fraqueza, visão embaçada e a questão de urinar frequentemente, está sempre indo ao banheiro. Então, são os sintomas de quando a glicose está baixa e está alta. E a gente tem que estar sempre atento, certo? Porque a conduta para ambas é diferente. Quando a glicose ela está baixa, muitas vezes está associada à falta de alimentação do paciente, principalmente pacientes diabéticos. Eles não podem ficar muito tempo sem se alimentar porque a glicemia pode baixar de vez e aí ele pode vir passar mal. Então tem que ter esse controle diariamente, ficar verificando, por isso que é importante eles comprarem os aparelhozinhos que monitorizam aí a glicemia, porque se tiver muito baixa já vai fazer com que ela dê uma pequena elevada, né? Já se alimenta direito e aí volta ao normal. E se tiver muito alta, muitas vezes vai ter que tomar uma insulinazinha, uma medicação e etc. Certo? Como utilizar um aparelho medidor de glicose? Nós fazemos uma prática, certo? Quando vocês voltarem, nem se preocupa, a gente vai mostrar direitinho. E em noções de enfermagem, no livro de noções de enfermagem, a professora, enfermeira, seja ela Priscila ou Ilana, elas ensinam a vocês bem direitinho como mexe no aparelho de verificar a glicose, certo? Então não se preocupem, a dica que eu dou pra vocês é sempre leia o manual, porque cada marca vem com algumas informações diferentes de como agir. Né? Então, não vou me deter tanto. Se vocês quiserem dar uma lida no material de vocês, podem ler por informações, mas vocês vão ver isso aí muito pra frente. Assim, muito mais informações detalhadas, prática e tudo mais em noções de enfermagem, certo? Eu dou só uma pinceladazinha aqui pra falar sobre que existe esse tipo de aparelho aí pra medir, né? Pra verificar a glicose. E onde aplica, professora, a glicose? É outra parte da noções de enfermagem que vocês vão ver com a professora, mas eu vou dar uma pincelada bem rápida, só para informação mesmo. Que as dicas de aplicação sempre é no tecido subcutâneo, que é na gordura, e nunca na região muscular. Então, conforme a estrutura corporal, existe um ângulo adequado para aplicação. Pacientes magros, a gente sempre faz uma prega, né? A professora vai ensinar isso aí para vocês. Pacientes obesos, a agulha tem que estar a 90 graus, evitar a aplicação de tecido muscular, como eu falei já um pouquinho antes, e conhecer as regiões que pode ser aplicada a insulina. Então, braços, nos glúteos, nas coxas, na barriga. Tem paciente que ele mesmo que aplica, né? Mas já tem outros que dependem mais de vocês. Então, é super tranquilo. E os cuidados que vocês precisam ter, né, pra a vivência, o dia a dia de vocês com pacientes diabéticos. Então, gente, a administração dos medicamentos é extremamente importante. Vocês estarem atentos, utilizar a rotina para que vocês não percam os horários. Muitas vezes o paciente ele tá com uma diabetes elevada porque esqueceu de tomar medicação. E isso não pode acontecer quando vocês estão tomando de conta desse paciente, né? Conhecer os sinais aparentes da situação, tanto de hipo como de hiper, saber identificar, peraí, eu acho que ele tá tendo uma hipo ou tá tendo uma hiper. Porque se o paciente tá com uma hiperglicemia e você, peraí, tá com fome, vamos botar aqui alguma coisa pra ele comer. E aí aumenta ainda mais o índice da glicose, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Hábitos alimentares saudáveis, o paciente, ele precisa ter uma dieta rica em nutrientes, em vitaminas, em tudo que possa ofertar de melhor para ele, saudável. De preferência, o paciente ele precisa ter orientações de um nutricionista, porque o nutricionista vai avaliar e vai moldar, né? Vai criar uma dieta que seja de acordo com o tipo daquele paciente e praticar atividade física. Isso é extremamente importante. O nosso corpo ele precisa de movimento para trabalhar e funcionar perfeitamente. Então, se você tá com excesso de açúcar, vamos queimar,
né? A gente sabe que o açúcar ele gera energia. Então, mas se tiver em excesso, ele pode também causar fadiga, né? Então a gente precisa trabalhar nossas células, fazer com que o nosso corpo gaste essa energia para produzir esses que estão lá acumulados, ok? E sobre a prevenção, se vocês se lembrarem o que é que pode causar, a gente já vai entrar aí na prevenção. As causas é o quê? Ingestão ingestão de uma dieta desequilibrada, né? Muito carboidrato, muito açúcar, como eu falei, questão genética, a gente não pode mudar, então não tem como eu prevenir, então a gente já se atenta nessa questão aí, né? Mas alimentação e exercício físico é nas mãos de vocês. Vocês será amanhã o que vocês comem hoje, né? Então, cuidado aí na saúde de vocês, mantenham uma alimentação e uma prática de atividade física regular, todos os dias, como escovar os dentes, como tomar banho, certo? Próximo conteúdo, turma, nós iremos falar sobre hipertensão arterial. Então, já vai fazendo aquela leiturazinha do material de vocês. Deixo aqui a nossa frase de encerramento que diz o seguinte: algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o contrário. Se não provar, é porque você pode, né? E hoje é muito difícil, isso é raro, né? Isso é uma coisa, isso é mais impossível alguém provar do que você não conseguir. Então, sempre encham aí o peito de vocês de fé, de coragem, de determinação, que a gente chega no canto que a gente almeja, né? Que é lá no topo, que é no sucesso. Então, não desistam, busquem sempre o melhor para vocês, certo? Um super beijo no coração de vocês, responda as atividades. Eu posso perguntar lá o que é diabetes, e a gente viu lá no começo do vídeo, né, sobre diabetes. Professora, diabetes é uma síndrome metabólica, exatamente. Tudo que a gente acabou de aprender, tá bem fresquinho na cabeça, já corre, já responde, já fica tudo ok conosco, certo? Super beijo, um ótimo final de semana pra vocês. Qualquer coisa, pode me procurar lá no grupo do WhatsApp, que eu estou lá disponível pra vocês. Tchau, turma!